Boa noite, eu sou o Vitor Moscardi, faço dupla com o Pedro Henrique Amaral e vou estar fazendo uma breve introdução e explicação do nosso algoritmo desenvolvido para avaliação do segundo semestre. Bom, para um dos exercícios dessa avaliação, a gente fez o desenvolvimento de um algoritmo que se consiste em um programa que vai fazer a leitura de uma expressão matemática de notação pós-fixa e retornar a mesma expressão convertida em notação infixa, além de fazer o cálculo e retornar o resultado dessa expressão. O objetivo desse algoritmo é que o usuário faça o input de uma expressão pós-fixa e o programa seja capaz de entender, converter e calcular a expressão, utilizando os conceitos de pilha para resolver os problemas de conversão. Para isso, utilizamos a linguagem Python para a construção do algoritmo, pois existe uma maior simplicidade de síntese, facilitando o desenvolvimento e entendimento do código, e também para a manutenção do mesmo. Apesar de termos escolhido a linguagem Python, poderíamos pode-se ter várias vantagens utilizando a linguagem C, pois essa linguagem possui vários comandos vantajosos para tratar em estrutura de dados de pilhas, além de maior velocidade de processamento e recursos locais do hardware para ser alocado no algoritmo. Bom, antes de começar a fazer a explicação da estrutura do nosso código, como foi desenvolvido, vou falar brevemente sobre as notações pós-fixas e infixas. Bom, o uso desse tipo de notação depende muito da preferência e da aplicação que o programador está desenvolvendo. Entretanto, no uso da notação pós-fixas, temos uma maior facilidade, uma maior eficiência computacional. Então, geralmente, quando é necessário uma maior eficiência, como por exemplo em sistemas embarcados, processamento de grande volume de dados, é utilizado o tipo de notação pós-fixa. Sendo assim, é geralmente utilizado em ambientes onde o desempenho e eficiência de memória são priorizados, como em calculadoras, linguagens específicas para manipulação de matemática. Já na notação infixa, ela é mais comum a utilização quando é priorizado a legibilidade do código. Por exemplo, quando é um software desenvolvido para o usuário final ou aplicações empresariais, corporativas. Essa preferência nesses ambientes é principalmente voltada porque a familiaridade com essa notação é muito mais fácil de ler o programa e entender a depuração do código, identificar erros, a manutenção do código, fazer o primeiro contato com o código, principalmente em ambientes colaborativos onde você tem mais de um programador lidando com o mesmo algoritmo. Bom, agora entrando no desenvolvimento do algoritmo, vamos falar sobre a primeira função do algoritmo, que é a função infix conversion. Essa função tem como propósito converter a expressão pós-fixa em uma expressão infixa. Sendo assim, ela opera da seguinte maneira: ela faz a inicialização de uma pilha vazia para poder armazenar os elementos da expressão infixa resultante. Após isso, ela itera sobre cada token na expressão pós-fixa fornecida como entrada e faz o processamento dos operandos e operadores. Após isso, se o token atual for um operando, ou seja, um número, ele é adicionado à pilha. Porém, se o token for um operador, a função retira os dois operandos mais recentes adicionados à pilha, e esses operandos são retirados na ordem inversa em relação à sua ordem de adição à pilha. Após isso, é feita a construção da expressão infixa. Com os dois operandos disponíveis, a função constrói uma nova expressão infixa, colocando o operador entre os operandos e envolvendo-os por parênteses. Após isso, é feito o retorno da construção da expressão infixa para a pilha. Após o processamento completo de todos os tokens da expressão pós-fixa, a função retorna a única expressão infixa resultante presente na pilha. Portanto, essa função permite que seja convertido eficientemente a expressão pós-fixa em sua forma infixa, preservando a lógica da expressão original. Já na segunda função, a função evaluate postfix, essa função começa criando a pilha vazia, pois essa será a pilha utilizada para armazenar os números e resultados intermediários durante o processamento da expressão. Em seguida, ele examina cada parte da expressão pós-fixa que foi criada, que foi fornecida, e essas partes podem ser números ou operadores.
Portanto, ela faz o processamento dos tokens. E se o token atual for um número, a função simplesmente o converte para um número inteiro, se já não for o número inteiro, e coloca direto na pilha. Porém, se for um operador, a função precisa realizar uma operação matemática. Sendo assim, a função retira os dois números mais recentes adicionados à pilha, os operandos, na ordem correta para a operação e realiza a operação correspondente, sendo a adição, subtração, multiplicação ou divisão, e coloca o resultado de volta à pilha. Da mesma maneira que a primeira função, depois de processar todos os tokens da expressão pós-fixa, a única coisa que resta na pilha é o resultado da expressão, o resultado final da expressão. Sendo assim, a função retorna esse resultado como o resultado final da avaliação da expressão pós-fixa. Olá, boa noite. Eu sou Pedro Henrique Amaral e eu vou estar dando continuidade na explicação do Victor na última função do código, sendo ela como a principal. Aqui na primeira linha, temos uma linha que garante que o bloco de código a seguir só seja executado somente quando o script for executado diretamente. Pulando para a segunda linha, é pedido que o usuário digite uma expressão pós-fixa. Indo para a terceira linha, aqui ela chama a função infixConversion, que essa função ela basicamente converte a expressão pós-fixa fornecida pelo usuário para uma notação infixa. Na quarta linha, após a conversão, o código imprime a expressão infixa resultante. Indo para a próxima linha, aqui ela está chamando a função evaluatePostFix, que ela calcula o resultado da expressão pós-fixa fornecida pelo usuário. E, finalmente, por último, o código imprime o resultado da expressão pós-fixa. Após a explicação do código, agora eu vou executá-lo para vermos eles funcionando. Abri aqui o nosso CMD e vou ir aonde ele está alocado aqui no meu computador. Agora eu vou chamar o código. Após eu chamar o código, ele pede para eu digitar a expressão pós-fixa. Eu vou digitar aqui a expressão que já deixamos como exemplo. Essa é a expressão. Após eu pedir para ele executar, ele retorna para mim a expressão infixa que eu dei para ele e logo em seguida o resultado dessa expressão.